Vamos abrir em Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Eu hoje ouvi um pastor falar e fizeram-lhe uma pergunta. E nessa pergunta diziam: pessoas de religião diferente podem casar? E ele disse: eu vou responder pela Bíblia. E ele disse: a Bíblia que diz que nós não devemos estar num jugo desigual. Mas a Bíblia também diz: se tal homem consente casar com alguém que seja cristão, ou tal mulher consentir em casar com alguém que seja cristão e estar com alguém que era cristão. Mas que não se deve juntar em jugo desigual. Isto foi a resposta que ele deu. O que é que a Bíblia diz sobre finanças? Provérbios 3:9. Honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Quando a Bíblia falou sobre casamento, será que ele diz, não, se vocês fizerem assim, são abençoados? A Bíblia não menciona que vão ser abençoados. Não, se vocês tiverem num jugo desigual e casarem com uma pessoa que não professa a mesma fé que a sua, vocês vão ter problemas. Isso é garantido. Vão ter problemas. Deus nos quer ajudar em todas as áreas da nossa vida. E por isso nos mostra o melhor caminho para nós. Mas cabe a cada um de nós decidir o que fazer. Amém? Então vamos semear. Obrigado, Pai. Alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilha, e Deus o compensará. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Podemos semear no teu reino e crer em ti. Sabemos que és tu que fazes multiplicar todas as coisas, Senhor. E nós queremos em ti, em nome de Jesus. Amém. Marcos 11:24. Vamos abrir em Marcos 11:24. O título da mensagem de hoje é O Tempo. Algo que nós tentamos desafiar a todo tempo. Marcos 11:24. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crer que o recebereis e tê-lo-eis. Por isso vos digo que tudo o que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Quando nós oramos sobre qualquer coisa, qualquer assunto, nós naquela altura estamos a acreditar com uma fé e uma confiança que Deus nos está a ouvir, que Deus nos vai responder e que nos vai abençoar. Há mais versículos, e eu posso mostrar logo a seguir mais um versículo, pelo menos existe mais, mas apresento mais um versículo onde Deus promete responder e abençoar.
Só que o problema começa depois. O tempo. O tempo. Como é que é? Há anos atrás, há muitos anos atrás, há 2000 anos atrás, todas as coisas não funcionavam como funcionam agora. Atualmente nós queremos mandar uma carta, escrevemos um mail e instantaneamente a pessoa recebe. Queremos falar, podemos mandar uma mensagem e instantaneamente recebe. Queremos falar diretamente com a pessoa, telefonamos e falamos com a pessoa. Há 2000 anos atrás não funcionava assim. Escrevia-se uma carta e poderia levar até meses para receber a resposta. Mas as pessoas sabiam que era assim. As pessoas sabiam que para ir de uma população para outra, às vezes tinham que andar. E às vezes era um dia de caminho. Um dia de caminho era 30 quilómetros. Atualmente, de carro, fazemos essa deslocação de 20 a 30 minutos. Era preciso aquecer a comida. Nós colocávamos a comida para aquecer no fogão ou na lenha. Se fosse na lenha, tínhamos que acender a lenha, esperar que ela acendesse e depois é que se aquecia. Atualmente, coloca-se a comida no micro-ondas, carrega-se 30 segundos ou 1 minuto e está quente. Porquê que eu vos estou a fazer essa comparação? Não é nada que você não saiba. Na altura, alguém pedia alguma coisa a Deus e sabia que ia levar tempo, que poderia levar tempo. Atualmente nós estamos tão focados na rapidez em que tudo acontece, que para nós, quando nós oramos sobre algum assunto, se não acontece em tempo útil, naquele tempo que nós achamos que deve ser, nós acreditamos e começamos a acreditar que Deus não nos ouviu, que Deus não quer nada connosco, que fizemos alguma coisa de errado. Não esperamos o tempo suficiente. Eu tive coisas que eu orei que foram instantâneas. Houve coisas que eu orei que levaram uns dias, umas horas. Houve coisas que eu orei que levaram um mês, 2 meses. Mas houve assuntos que eu orei que levaram 9 anos para ficar resolvido. Mas se eu continuar, eu lhe vou falar de Abraão, que esperou 25 anos por um filho. Vou-lhe falar aqui de Isaac, que a mulher também era estéril e que ele também foram uns quantos anos. Vou-lhe falar de Moisés, que ele acreditava que iria libertar o povo e teve que esperar 40 anos para vir aos 80 anos libertar o povo. Então, mas é preciso tanto tempo. Eu não sei qual é o tempo para cada coisa. Deus é que tem o tempo nas mãos, mas Ele sabe o que está a fazer melhor que nós. Porque quando nós oramos sobre qualquer assunto, Ele sabe o que está a fazer. Mas as coisas podem ser mais rápidas. Eu acho que vai depender muito mais de nós do que de Deus. Porque se nós oramos por um determinado assunto que queremos para a nossa vida e começamos a fazer coisas erradas que nós sabemos que há erradas, será que isso não faz aumentar o tempo de resposta?
quanto mais depressa, quanto mais perto nós estamos de Deus, mais fácil é para nós esperar a resposta. Veja aqui outro versículo. Veja aqui em João 15, 7. João 15, 7. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Ouça, nós estarmos em Jesus é nós aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador e buscá-lo constantemente. As palavras estarem em nós. Você sabe o que a palavra de Deus diz sobre um determinado assunto. Por exemplo, cura. Você sabe o que é que a palavra de Deus diz? Você sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre finanças? Você sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre casamento? Você sabe o que é que a palavra de Deus diz sobre filhos? Se você sabe, você tem confiança que aquilo que você pedir, você vai receber. Deixará o homem, seu pai, sua mãe, juntar-se a uma mulher e serão uma só carne. A palavra de Deus diz que não há separação entre homem e mulher, que são uma só carne. Diz que o marido tem autoridade sobre o corpo da mulher, assim como uma mulher tem autoridade sobre o corpo do marido. Isto fala de uma união. Mas em relação à saúde, Jesus foi à cruz, levou todas as nossas enfermidades e as nossas dores, e pelas suas pisaduras, pelo sofrimento que ele passou, nós fomos sarados. É Deus que nos sara, é Deus que nos cura. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. O nosso conhecimento do que é que Deus diz é o mesmo conhecimento que nós pudéssemos ter, por exemplo, em Portugal, conhecendo a lei portuguesa. Nós, conhecendo a lei, nós podemos dizer, não, isto está errado porque a lei diz isto. Isto não está certo porque a lei diz isso. Eu contei uma vez, há uns anos atrás, eu tive um problema com o telemóvel da minha esposa que se avariou. Coloquei-o lá para arranjar. Disseram-me que era 15 dias úteis, 10 dias úteis. Eu assinei o papel, fiquei com uma cópia desse papel. Ao final, fui ao calendário ver quanto é que dava 10 dias úteis e no dia que acabava, eu estava lá. Cheguei lá e eu, não, ainda não está reparado. E eu, diga. E a pessoa ficou assim a olhar para mim e nem viu por causa da minha reação. Se calhar é melhor chamar o gerente, se calhar é. Quando o gerente chegou, eu disse, não, eu virei-me, olha, eu coloquei cá, mas ainda não está reparado. Disse-me a mesma resposta. Eu disse, eu assinei um papel dizendo 10 dias úteis. Hoje termina o prazo dos 10 dias úteis. Mas isso não é bem assim. E eu virei para ele, eu tenho a lei ali no carro, quero que eu vá buscar. Dê-me até amanhã. No dia a seguir estava-me a ligar para ir lá levantar o dinheiro. O desconhecimento da lei nos traz problemas. O desconhecimento da palavra de Deus nos traz problemas para a nossa vida. Porque Deus nos diz algo para nos abençoar. E depois o diabo vem trazer todo tipo de não, mas isso não é assim. Aos outros não acontece assim, porque é que contigo há de acontecer assim? Não, a palavra de Deus não funciona bem assim. Funciona. Funciona, mesmo a sério. Tudo o que pedires orando, creio que o recebereis e tê-lo-eis. Até aí em quanto tempo? Não sei dizer. Acabei de dizer. Houve coisas que eu recebi instantaneamente.
Houve coisas que eu recebi com umas horas, houve coisas que recebi com dias, houve com semanas, com meses, com anos. Eu não sei dizer. Mas eu sei que a resposta vem. Ah, mas às vezes pode vir tarde. Entenda uma coisa. Será que Deus não tem a sabedoria suficiente para saber qual é a altura certa de você receber, seja o que for? Eu volto a dizer, nós estamos numa época, eu costumo dizer, de micro-ondas, porque é tudo muito rápido. E queremos as coisas para ontem. Por causa da vida acelerada que levamos e que conseguimos rapidamente resolver coisas e quando as coisas não se resolvem rapidamente, não pode ser, não está certo. Para ir 30 quilómetros era um dia de caminho. Um dia de caminho. Entenda. Que Deus não quer que nós façamos desistir dos nossos sonhos, daquilo que nós queremos para as nossas vidas. Mas quer que nós entendamos que há coisas que precisam ser resolvidas para que você receba a bênção. Algumas coisas em si, outras coisas no mundo, naquilo tudo à sua volta, para que possa resolver. Houve coisas que eu orei instantaneamente, a dor parou no meu corpo, por exemplo. Houve coisas que têm levado mais tempo, mas Deus sempre tem respondido. Mas o que eu quero você entenda é que a nossa perseverança em Deus, o nosso confiar em Deus, por isso é que diz lá, crede que o recebereis e tê-lo-eis. A nossa confiança em Deus vai fazer toda a diferença. Porque Deus quer nos abençoar. Se você continuar a ler, versículo 8 diz, eu vou ler o 7 para você ler a sequência. Se vocês estiverem em mim e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que deis fruto, e assim sereis meus discípulos. Quando você é abençoado, quando você recebe a bênção, quem é que é glorificado? O Pai. E a Ele você tem que dar glória sempre. Cada vez que alguma coisa vem como resposta a uma oração sua, Deus é glorificado. E é aqui que nós temos que entender. Será que Ele quer reter essa glória? Ou quer que a bênção venha para nós como deve ser? E sermos realmente libertos de tudo aquilo que nós estávamos a pedir. Ou abençoados daquilo que estávamos a pedir. Você pode dizer, mas há coisas que está a levar muito tempo. E ele respondeu, sei. E você tem que continuar a confirmar com Deus e renovar a sua confiança nele. Obrigada, Pai, que eu estou curado em nome de Jesus. Obrigada, Pai, que eu estou ricamente abençoado financeiramente. Obrigada, Pai, que o meu casamento cada vez está melhor. Obrigado, Pai, que os meus filhos são teus servos e andam nos teus caminhos em nome de Jesus. Obrigada, Pai, no meu trabalho é uma bênção. Eu sou-te sincero, Senhor, às vezes a minha vontade é apertar o pescoço a alguém, mas eu não o faço porque eu creio em Ti e sei que Tu já mudaste todas as coisas. Sabe que Deus ama a sinceridade?
Sabe que Deus ama aquilo que é sincero perante Ele e o busca sinceramente. Houve alturas da minha vida que eu não tinha mais ninguém para recorrer, senão Deus. Ele tornou-se meu amigo, meu confidente, meu ajudador, meu tudo. Ainda agora, quando eu estou mais triste, é Ele que eu busco. Porque eu preciso dele. Às vezes nós olhamos para as circunstâncias, Senhor, mas isto tem levado tanto tempo para acontecer. Tantos anos depois é que vai acontecer. Será que vai acontecer? Todas as questões são postas na nossa mente. Durante anos eu tenho dito coisas que eu creio que vão acontecer na minha vida. Algumas pessoas olham para mim, quer dizer, se cá por dentro riem-se. Acreditando que nada vai acontecer. Algumas pessoas que me ouviram falar, algumas me perguntam, então, como é que estão as coisas? Já mudou? Já mudou? Porque eles sabem o que eu disse há anos atrás. Mas posso eu fugir daquilo que eu creio, de Deus que eu amo, de Deus que eu sirvo? Falou ele e não vai acontecer. Impossível. Impossível. E é aqui que eu quero que você foque. Veja o que está aqui escrito, Gálatas 6:7. Gálatas 6:7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. O que é que você tem ceifado na sua vida? O que é que você tem semeado na sua vida? Dúvida ou fé? Eu devia começar a dizer por fé ou dúvida, não é? Mas eu comecei ao contrário de propósito. Quantas vezes Deus diz que Jesus pagou o preço por nós para que nós ficássemos sarados e quantas vezes nós dizemos que estamos a passar mal, estamos com isto, com aquele problema, aquele problema de saúde, o outro problema de saúde, falamos e falamos e falamos. Em vez de falar o que é correto, de dizer o que Deus diz, não dizer o que nós sentimos. Quantas vezes eu tive 9 anos a orar por um tribunal. Uma coisa que eu não fiz nada de mal, pelo contrário, houve um indivíduo que foi apanhado, que tinha roubado, nós sabíamos que ele tinha roubado, mas eu não o vi roubar. Mas a polícia pensou que eu tinha visto e colocou isso no processo. Isto ia dar problemas porque o tribunal ia invalidar, não ia aceitar, mas ele tinha roubado. E agora? Durante 9 anos, eu tive pelo menos uma ida a tribunal todos os anos.
E cada vez que eu ia a tribunal eu dizia, Senhor, Pai, eu coloco este assunto nas tuas mãos, eu não quero mentir, nem vou mentir, eu coloco este problema nas tuas mãos em nome de Jesus. Ao final de 9 anos, ia-se realizar o tribunal, eu fui lá dentro, fomos para o local das testemunhas, saiu o escrivão, virou-se para nós e disse, olha, podem-se ir embora. E virei-me e perguntei, desculpe, mas podemos ir embora? Porquê? Ele confessou tudo. Não poderia ter havido outro desfecho. Qualquer outro desfecho ia dar problemas. Dá problemas para mim, ele não iria ser culpado do roubo que fez. Não vem. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Deus está no processo de nos abençoar, sempre, 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 sempre. Ouça, Ele não deu o Filho de Jesus por nós por acaso. Ele não se deu ao trabalho de poder o seu Filho morrer na cruz em nosso lugar, para depois, pronto, agora Ele morreu, pronto, agora vocês desenrasquem-se. Não, não é isso. Não é essa a vontade de Deus para a nossa vida. Ele nos quer ajudar em todas as áreas da nossa vida. Ele próprio deixou-nos promessas impressionantes, do qual, para que nós podemos participar da natureza divina, para podermos entender que é a vontade de Deus nos abençoar em todas as áreas. Mas para isso temos que caminhar com Deus, andar com Deus. E às vezes andar com Deus leva tempo. Leva tempo da nossa parte. Nós precisamos dedicar tempo a Deus. Por buscar. Para que nós sejamos modificados. Porque quando nós oramos, seja o que for, a primeira pessoa a ser modificada somos nós próprios. Primeira pessoa. Somos nós próprios. Todos nós, numa fase ou outra da nossa vida, queremos resolver as coisas às vezes pela força. Não tem a ver com violência, mas não, isto tem que ser assim, tem que ser feito assim, tem que ser feito desta forma, tem que ser daquela forma. Em vez de nós esperarmos em Deus e confiar nele, e orar e confiar em Deus, Deus faz abrir muito mais facilmente portas cada vez que nós oramos do que faz abrir portas quando nós tentamos forçar a abertura da porta. Não pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Muitas das vezes a nossa tentativa de resolver assuntos passa por lógica, em que nós dizemos, não, mas isto é justo, isto está certo, e nós provamos. E todas as pessoas que ouvem dizem que está certo, mas a outra pessoa diz que não. E você não consegue o seu assunto resolvido. Mas quando você coloca Deus na questão, você não precisa dizer nada. E a questão é resolvida. Já aconteceu comigo várias vezes. Queriam fazer comigo uma coisa diferente, eu não queria, não forcei, não disse que não, calei-me, orei, graças a Deus, Deus moveu-se e aconteceu o que eu queria. Glória a Deus. O nosso Deus é bem mais poderoso do que nós imaginamos. Ele pode colocar e mexer em tudo na nossa vida. Basta nós dizermos que estamos a confiar nele nesse assunto e colocamos nas suas mãos. Este é o suficiente para Deus mover céus e terra ao nosso favor. E nós podemos ver na Bíblia isso. Deus fez a terra
parar de andar, o universo parar de rodar, porque um homem pediu que o Sol ficasse parado, houvesse mais tempo de luz para poder vencer uma batalha. Deus ouviu a oração do homem e parou o universo por causa de um homem. A oração do justo pode muito nos seus efeitos. Você pensa que não vai ouvir a sua? Você está completamente errado. Porque Deus o ama assim. E quer o melhor para si. Mas quer que cada um de nós entenda que Ele é que tem o poder. Todo o poder. Não somos nós. E há um tempo para todas as coisas acontecerem. Veja o que está aqui escrito. Marcos 4, 26. Marcos 4, 26. Jesus, em parábolas, mostrava-nos a nós como funciona o reino de Deus. Por várias parábolas, e esta é uma delas que eu vos quero ler. E diz aqui, e dizia, o reino de Deus é assim como um homem lançasse a semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete logo a foice, porque é chegada a ceifa. O que eu acabei de dizer, e é conhecimento geral, toda a gente sabe disto. Mas Jesus estava a comparar o reino de Deus com agricultura. Com o semear, com o esperar. Ouça, um agricultor, quando semeia, seja o que for, ele sabe que vai nascer. Ele sabe que vai acontecer alguma coisa. Ele não vai lá e começa a rabuscar os buracos a ver se está a nascer ou não. Ele confia. Ele confia no processo. Da mesma forma, nós temos que confiar no processo do reino de Deus nas nossas vidas. Que quando oramos sobre um determinado assunto, Ele vai crescer. Ele vai se fazer forte e vai se mostrar para nós a seu tempo. Mas tem um tempo que nós temos que esperar. Um tempo que Deus sabe que é o tempo útil para que possa tudo acontecer nas nossas vidas. Nós queremos tudo para ontem. Queremos tudo muito rápido. Mas não é assim que funciona no reino de Deus. Porque tem que brotar, crescer, frutificar. Só então acontece. Jesus, com esta parábola, mostra aqueles que eram agricultores que entendiam sobre a terra que tinham que esperar o tempo suficiente. E Deus nos mostra a nós com esta palavra que há um tempo para tudo debaixo deste céu. E que nós, perante esse tempo, temos que esperar, aguardando, confiando sempre que Ele nos ouviu e que Ele nos vai abençoar, no nome de Jesus. Aquilo que Ele nos mostrou, aquilo que Ele nos abençoou, aquilo que nós pedimos, já está a caminho. E é nesta confiança que nós temos que andar, porque oramos, confiamos em Deus e vamos continuar a confiar até termos na nossa mão. Esperar até ao fim. Até podermos receber aquilo que nós pedimos. E então glorificar o Pai pela bênção nas nossas vidas. Entenda que não tem a ver com merecimento. Porque se fosse por merecimento, nenhum de nós
deveria de receber nada. A única coisa que merecemos é a cruz, ser crucificados como Jesus foi. Por tantos erros que temos feito. No entanto, Deus nos amou através de Jesus e nos deu a possibilidade de ter a vida eterna e andar com Ele e de fazer grandes coisas, porque o povo que conhece o seu Deus se levantará e fará proezas. Não desista dos seus sonhos. Não desista daquilo que você quer alcançar. Confie no Senhor. Confie que a sua oração foi ouvida. E espere no Senhor. A bênção está a chegar. É seu tempo. Amém, amém. Glória a Deus. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar de pé, vamos orar. Pai, às vezes ficamos tristes com o tempo que demora. Às vezes, Pai, falta-nos a coragem de prosseguir, de continuar. Queremos desistir. Mas não é isso que tu queres de nós. O que tu queres de nós é confiança em ti. Sabendo que todo o processo está a ser feito, assim como um agricultor que lança a semente à terra. Ele sabe que a seu tempo vai nascer. Pai, alarga, te peço, os nossos horizontes para que possamos ver mais longe. E nós queremos e acreditamos que a tua palavra está-se a cumprir em cada um de nós. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Bom fim de semana. Amém.